Bem-vindo ao canal Rafa Pereira. Hoje, no vídeo 2 do desafio de 180 dias, do construção de um legado em movimento, né? Ou movimento. Por que construção de legado? Porque eu não quero criar os vídeos só para agora. Eu quero deixar como legado de construção mesmo, de caminho, de jornada, para que outras pessoas em determinados momentos, né, seja agora, seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, possa também seguir essa jornada, esse caminho, essa construção, porque eu tenho comigo que hoje estamos aqui, mas a única certeza que temos é da morte, então temos que fazer as coisas, temos que arriscar para conquistar as coisas que queremos. E o legado que a gente deixa é o conhecimento que a gente compartilha. Tanto é que na história da humanidade foi-se contadas histórias, né? Histórias na Bíblia, histórias das pirâmides, histórias de tantas outras coisas, né? Enfim. E aí o movimento, qual é o movimento? Eu tô desenvolvendo a criação, né, da agência de marketing. E eu quero tornar a agência de marketing um movimento, pois eu vejo que agora com a chegada Agora porque explodiu, né? Mas eu sei que a inteligência artificial já tá aí há algum tempo na internet ou no mercado, né? Mas com a chegada da inteligência artificial, o caminho, né, pra gente percorrer está facilitado. A gente tem o ChatGPT, tem outras vertentes da IA para poder criar conteúdo, para poder melhorar a comunicação, enfim, para fazer o que a gente bem entende, né, em questão de repetição de tarefas. E aí, o movimento da agência é que cada um possa virar a sua própria cara, como se fosse isso, porque o que eu tenho estudado é que todas as marcas que tem uma pessoa por trás conecta muito mais com as outras pessoas, com os possíveis clientes, do que uma marca só por marca e sem ter uma pessoa por trás. Vejo que isso também ficou mais nítido depois da pandemia, que a gente não podia ver muita gente, né? Não podia abraçar, não podia ter muito contato. E depois que a gente pôde, né, voltar ao novo normal, a gente viu que ter relações com outras pessoas ficou muito mais valorizado. Então, quando a gente vê uma marca que a gente gosta e uma pessoa por trás, a gente tende a se conectar mais. E quando a gente vem, né, pro YouTube ou vem para as outras plataformas e quer vender, quer criar marcas, e quando a gente coloca o nosso rosto, né, ali na frente, a gente tende a ter mais conexões com as outras pessoas do que se a gente não colocasse a nossa personalidade na criação de conteúdo, ou no produto, no que for, né? Hoje de manhã eu fiz o devocional e compartilhei no Instagram, Rafa Pereira. Ontem deu bug no meu CapCut, eu não consegui colocar o Instagram aqui na tela. Hoje eu consigo. Rafa Pereira também é a mesma coisa, mesmo arroba aqui do YouTube. Mas lá eu compartilhei que o devocional de hoje estava escrito assim: você não está sozinha. E eu vejo que tanto quando a gente vai ler a Bíblia e
que que Deus está conosco, quando a gente vem pro canal do YouTube ou vai pro canal, para qualquer rede social procurando respostas de algumas coisas, a gente vê que aquelas pessoas que a gente fica assistindo o vídeo até o final são pessoas que a gente se conecta de alguma forma, porque ela falou ou ele falou algo que conecta com a gente. Então a gente percebe se, nossa, tal pessoa falou tal coisa, nossa, na verdade que eu me conecto àquilo aquilo que a pessoa tá passando pelas mesmas situação. Então, foi basicamente isso. Depois eu fui pra academia, aí eu voltei, aí eu não tenho compartilhado o meu almoço no Instagram, porque como eu moro com a minha avó e ela tem 80 anos, eu não quero ficar expondo aqui, né, as nossas conversas, as nossas coisas. Eu vejo que futuramente pode ser que eu peça ajuda para ela para criar algumas coisas, porque eu sei que muitas das coisas que ela viveu é importante para outras pessoas saberem, mas no momento eu não tô expondo ela. E aí depois a gente almoçou, eu lavei a louça, eu vim estudar. Aí eu estudei um pouco sobre mentalidade positiva do Marcus Strider e ele falou alguns pontos que ele trouxe que eu achei assim, que para mim já fazia sentido, porque eu já estou estudando sobre esses assuntos há algum tempo, que é que para você ter mentalidade positiva, você precisa mudar suas crenças. Para mudar suas crenças, aí muda os seus pensamentos. Dos seus pensamentos, aí muda o que você sente, porque o que você pensa gera uma química dos... Aí eu tô aprendendo, então... eu tô aprendendo, mas eu tô falando pra você que eu tô aprendendo. Eu não sei se tá certo, não. Mas é mais ou menos assim. Tudo que você pensa gera um sentimento, e esse sentimento gera uma química no corpo. E aí, dependendo da química, do que você pensou, do que você sentiu e dessa química que vai pro corpo, você pode ter ou o hábito ou o comportamento bom ou ruim. Se for bom, você vai ter saúde, se for ruim, você acaba tendo alguma doença. Que aí entra naquela nomenclatura de psicosomânticos, algo assim, que é aquelas doenças por pensamento, dor de barriga, dor de cabeça, ansiedade, depressão, gastrite, já tive muita gastrite por causa de ansiedade, burnout, todas essas doenças, dor na coluna, tudo é sentimento e emoção. Eu sei disso porque quando eu comecei o Strider Me Treina, eu tive o desafio de fazer lives não, Reels e lives. Aí eu fiz uma live e aí eu fiquei bloqueada depois que eu fiz a live. Eu fiz a live acho que no domingo, segunda, terça e quarta, eu fiquei de cama com coluna travada por causa dos pensamentos, sentimentos e bloqueios que eu tinha, que de alguma forma, por ter relacionamento, né? Pelo meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe na minha infância, principalmente na minha infância, desde que eu nasci, desde que eu tava no útero da minha mãe até os meus 15 anos, de tudo que eu vivi, foi me bloqueando em muitas coisas. E no decorrer dos dias, eu devo trazer mais sobre isso aqui também, que eu acho que é muito importante esse assunto sobre eu não vou falar pra você que é constelação familiar, porque eu não fui estudar sobre, mas o que eu fui estudar sobre era sobre identidade, propósito.
E eu fui percebendo que a gente precisa ser para fazer, para ter. Senão não adianta a gente querer ter as coisas para depois fazer as coisas e assim sermos pessoas. E isso tá invertido. Então eu vou trazer sobre isso também. Mas aí, aí tá. Aí então, aí eu não. Eu fiz os trabalhos do. Aí eu acabei travando. Aí quando eu travei lá no Marcos, no Strider Me Treina, aí eu falei assim, não, eu preciso parar agora de fazer as coisas no Instagram. Foi onde eu parei de compartilhar. Compartilhava poucas coisas, mas não compartilhava muito. E aí agora eu tô retornando a postar sempre, porque eu já aprendi, já dei esse passo interno, né? E agora eu tô conseguindo até gravar melhor aqui pro YouTube, gravar melhor pro Instagram. Às vezes eu fico meio em dúvida do que eu gravo, se eu vou gravar, se eu não vou. Mas eu falei assim, não, eu tenho que gravar. Alguma coisa tem que ir. E tamo indo, tamo indo. Então, assim, aí depois eu vim estudar, aí eu fui pro Duolingo, fiz um pouco de Duolingo, porque fazia tempo que eu não fazia. Ontem eu falei da gente fazer Duolingo também, e o Esquilo, que é a leitura. Ou a leitura no aplicativo ou a leitura em livro, né? O livro hoje eu não consegui fazer, e provavelmente não vou conseguir, porque eu vou precisar dormir e amanhã eu tenho que... Amanhã eu não sei se eu vou compartilhar alguma coisa no Instagram. Eu acredito que só o devocional. E depois eu vou ficar off, porque eu já fiz um cronograma ali do que eu posso, que eu preciso ir fazendo para não ficar perdida. E no YouTube eu devo compartilhar alguma coisa, mas se eu não compartilhar alguma coisa, é porque eu vou levar minha avó na casa de um filho dela pra gente almoçar. E aí não tem hora, tipo assim, tem hora pra ir, mas não tem hora pra voltar. E aí depois pra ficar muito... Se eu gravar alguma coisa de noite, pode ser também. Mas aí eu vou seguindo o cronograma ali, vou compartilhando aqui com vocês os bastidores, né, do Instagram. E não postei nada na agência, não postei nada hoje também no Instagram da Ecos. E eu sei que é estranho até, porque a minha alma, o meu pensamento quer viver coisas lá futuras. E o meu corpo tá aprendendo o processo. Então parece que é como se eu quisesse mentalmente fazer muita coisa e o corpo não tá acompanhando. Ou às vezes eu falo muito rápido e o pensamento tá tipo lá na frente e eu tô falando meio travado. Mas eu tô aprendendo. Eu já percebo que a comunicação aqui com a câmera já tá bem melhor do que antes. Tem vídeos já aqui de sei lá quantos anos atrás que eu tava toda com dificuldade, mas assim, eu vejo que pra gente evoluir pra fora, a gente precisa olhar dentro, cuidar dentro, entender quem que a gente é, o que que a gente gosta de fazer, o que que a gente precisa e todos os momentos vão ter histórias. E a gente aprende com as histórias, com todas as histórias, sejam elas boas, sejam elas ruins, a gente sempre aprende com histórias. E eu acompanho um rapaz ele é um menino, né, mas acho que tem 27 anos, ele tem 27 anos, o Alberto Coit, acho que acho que é assim que fala, que ele compartilhou uma vez no Instagram que tudo no marketing é sobre histórias. Pode ter vários mercados, mercado de PLR, de IA, de afiliado, infoproduto, cápsula, enfim, pode ter vários mercados, mas sempre existirá esse mercado que é contar histórias, que esse nunca vai acabar. Então, acabei de passando esse ouro aqui, porque ele compartilhou nos stories dele, e aquilo fez muito sentido pra mim. E tudo que a gente vai aprender é com as histórias, com as histórias. Então,
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai ficar um pouco longo, mas vai ficar assim mesmo, porque eu precisava compartilhar, acabei compartilhando demais até, mas aos poucos eu acho que deve ficar em média 15 minutos mesmo de vídeo. Se algum ponto fez sentido para você, deixa seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal, coloca no comentário aqui também o que você gostaria de ver aqui. Eu vou ir compartilhando a jornada, mas gostaria de saber da sua opinião também, o que você gostaria de ver aqui no canal. Quem sabe nesse tanto de coisas que eu já sei que eu preciso praticar, eu possa te ajudar nessa jornada também. Então, até mais.